Foi mal, foi mal. Fala galera, bom dia a todos. Hoje, dia 24 de setembro de 2025, Café com Ozônio, o programa semanal dos ozoníacos da Ozox, né? Onde a gente se encontra aqui, né? Sem muitas papas na língua, porque aqui é papo de distribuidor para distribuidor, né? A gente hoje escolheu um assunto um pouquinho diferente, mas que faz todo sentido aí na nossa visão, porque a gente vê muitos depoimentos no dia a dia aqui de saúde que são incríveis, maravilhosos, incríveis, incríveis, né? Mas alguém levou levou esse nosso aparelho para essas pessoas. E a pessoa para vender um gerador de ozônio não é igual vender um perfume, não é igual vender outra coisa assim simples, né? A pessoa tem que estar preparada, tem que saber vender. É uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas têm que acreditar em ti, né? E a gente sempre fala, aqui dentro da Ozox a gente joga um jogo de gente grande. A gente fala que existe o jogador de quarta divisão lá, que o cara fez meia dúzia de volta na quadra que está preparado e vai poder jogar, né? E existe o jogador de primeira divisão, que é o cara que se prepara, é o cara que está bem mentalmente, bem fisicamente, bem preparado. E aí, quem ganha mais? Quem tem mais sucesso? Quem chega mais longe? Quem é mais reconhecido? Né? Então, e nós jogamos aqui, gente, na Ozox, com o produto que a gente tem, com o negócio que a gente joga jogo de primeira divisão. A gente tem um produto que é, para quem é do mundo do futebol, é Champions League o nosso produto. Não é nem. Então, assim, a gente precisa estar preparado. E tem muitas pessoas que estão se destacando nesse nosso meio e que servem de inspiração para muitas outras pessoas. Hoje, aos Ox, para quem está chegando hoje, a gente sabe que a gente ainda é embrionário, a gente usa esse termo e a gente está muito no começo, mas já foi muito mais embrionário, já foi muito pior lá atrás. Né? E lá atrás não estamos falando de muitos anos atrás, às vezes é poucos meses atrás. E muitas pessoas tiveram a visão, tiveram a determinação, a ousadia, a coragem de acreditar muitas vezes numa coisa nova que ninguém nunca viu. Pô, como é que eu vou acreditar num negócio que eu nunca. Como é que eu vou fazer um negócio que eu nunca vi? Instinto, talvez, né? Ou estar buscando alguma coisa, ou ter a boa percepção. Só que não adianta só eu ver uma coisa nova e eu não botar em prática, não botar ação nisso daqui, né? Tem que ter a intenção e tem que ter a ação. E pensando nisso, gente, a gente veio com a ideia hoje de mostrar algumas pessoas que eu vou, que talvez eu vou chamar aqui aleatoriamente aqui, né? Não preparei só o Leonir, preparei também acho que o Bagé Marcel, mas talvez eu chame mais alguém aqui para contar a história, porque a gente se conecta com histórias, a gente precisa se conectar com outra pessoa. Será que é difícil só para mim? Será que é só eu que estou recebendo não? Né? Eu sempre falo nos bate-papos que eu faço particular aqui. Imagina se todas as pessoas que eu falasse eu vendesse um aparelho de ozônio. Era uma Ferrari por mês que eu compraria. Né? Gente, não é assim. A gente tem que ter a resiliência, a gente tem que ter. Ontem, na live de ontem, a dona Neide, não, acho que ela falou para mim no particular, que ela recebeu um vídeo em algum dos grupos, e por isso é importante estar nos grupos e ver os conteúdos que tem lá. É por isso que os grupos são restritos e são só com conteúdo motivacional, porque ela recebeu um vídeo que falava assim: a pessoa tinha um filho com leucemia, a pessoa que ela queria levar o aparelho, tem um filho com leucemia, não sei como pode ser isso na vida de uma pessoa, e ela já tinha desistido, porque a pessoa não queria, não acreditava, não queria, e ela falou, ela recebeu um vídeo, a gente precisa insistir um pouco mais, a gente precisa, o vendedor, ele precisa insistir, ele precisa estar em cima, ele precisa participar junto com a pessoa, tá ali, e ela falou, aquele vídeo tocou o meu coração, e eu levei, e eu falei, e eu me impus na frente da pessoa que era minha amiga, e eu falei, ó, tu precisa desse aparelho aqui, tu vai usar esse aparelho aqui com teu filho. Em 2 semanas, a criança está muito melhor. Tem dias melhores, tem dias. Mas por quê? Porque ela não aceitou o não.
Ah, mas eu vou ser o enchedor de saco de todo mundo? Talvez, talvez. Aprende a encher o saco das pessoas. E hoje, gente, não seja um chato, mas seja persistente. A persistência, ela faz parte de um bom vendedor. Ela faz parte de uma pessoa de sucesso. E a dona Neide, por ter sido persistente, ela hoje, aquela criança, está bem melhor. Por eu ter sido persistente, o Rodrigão, um ano depois, realizou o sonho de colocar os cavalos dele na Expo Inter. Para quem é gaúcho que sabe o que é Expo Inter. E se eu não tivesse sido persistente com ele, né? E se a gente não fosse persistente com as outras pessoas, né? Ou se você não tivesse sido persistente em permanecer assistindo as lives, Fernando, antes de ter o negócio, né? Às vezes a gente tem que ser persistente conosco mesmo, não só com os outros. Será que eu quero mesmo isso daqui? Será que é isso aqui que eu quero? Então, às vezes, a persistência não está nos outros. Ah, mas eu vou incomodar os outros. Às vezes, ela tem que estar com a gente. E hoje, gente, a gente vai trazer pessoas que, sim, são persistentes, pessoas que tiveram a visão, né? E não dá para começar contando as histórias da Ozox sem chamar o cara que, como diz o Balduino, é o café da Ozox. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tá tudo certo, ninguém, nem o cara lá de cima lá agradou todo mundo, né? E deixou um legado maravilhoso. Então, assim, não sei se tu gosta, não sei se tu não gosta também. Eu tenho certeza que ele gosta de ti, tá sempre de braços abertos para te ajudar, mesmo se tu não gosta dele. E esse é um dos diferenciais do Leonir. Leonir, então pode abrir tua câmera aqui, porque, assim, Leonir, deixa eu tentar te guiar na ideia que eu quero fazer essa apresentação, porque eu sei que senão tu te descontrola e tu vai longe, tá? Eu sei disso também. Bom dia. Então, então assim, cara, ó, hoje o bate-papo, Leonir, é o seguinte, cara, eu quero literalmente te entrevistar, tá? Eu quero talvez fazer com que as pessoas conheçam a história do Leonir, desde a época da erva, desde a época das outras coisas, das outras, né? Para as pessoas entenderem como que se formou esse graduado Rubi, né? Da onde que vem esse cara? Por que que esse águiazinho aí, que eu chamo, essa águiazinha aí tá graduado Rubi, uma posição tão difícil de chegar. Só tem duas pessoas no Brasil, né? Então, eu quero que as pessoas entendam a tua história, talvez se inspirem, talvez, pô, assim dá para fazer, assim não dá, pô, se esse cara fez, eu também consigo. Então, Leonir, primeiro, pensa o seguinte, tá? Nenhuma pessoa aqui te conhece. Ninguém te conhece, tá? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu é, de onde tu veio. Então, primeiro, fala o seguinte, cara. Bem-vindo, né? Primeiro. E aonde tu mora hoje? Então, bom dia a todos, né? Ah, eu moro em Capão da Canoa, Leonir Perosa, catarinense, colorado, sofredorzinho, né? Estamos sofrendo nesses dias agora, mas já passa, né? É. Então, estou morando em Capão da Canoa depois de um período aqui meio provisório, né? Mesmo por não parava aqui, mas quando eu estava em casa, eu estava no apartamento do João Esteves, que eu vou contar aí por que eu vim parar em Capão da Canoa depois. Então tá. Morador de Capão da Canoa. Leonir, o que tu fazia um ano antes da Ozox aí? No último ano antes da Ozox? No último ano, antes da Osóx, eu estava num projeto de um produto mexicano. E a gente teve um resultado bacana lá. Fomos junto com o Zanotti, na época conheci o Zanotti nessa empresa chamada NBN Living, né? E legal, produto fora da curva, bacana também, porém não dá, né? Os números não foram aqueles que foram passados para nós, né? É. Vai ter uma retenção X e não teve essa retenção. E de uma dessas pirâmides financeiras que existem por aí, eu fiz uma delas, resisti 5 anos para não entrar em nenhuma, sabendo que era furada, mas aí todo mundo entrava, pensei, não, sou eu o burro, né? Então, daí eu tive que levar na cabeça, como todo mundo leva quando vai fazer coisas que não têm fundamento, né?
Aí fiquei a pé, o meu dinheiro, a sobra que eu tinha de dinheiro foi embora, né? E, na época eu tinha, não fazia muito que eu tinha comprado o mercado e dado para o meu guri, o mercado do pai, na época custou um troco, podia ter comprado um terreno, uma casa na época. Comprei o mercado pela questão de separação, pensão, essas coisas, dei para eles. Então, daí veio uma época assim que eu fui me descapitalizando, e quando, né, daí passei para essa pirâmide, fiquei a pé, perdi, fiquei devendo, inclusive, né? Fiquei devendo algumas coisinhas, pagando ainda. E aí o que que acontece? Quando eu veio aos Ox, eu estava literalmente em busca de algo. E quando eu Calma, saí resolvi parar em calma, beber, eu não via nada, assim, não via calma. nada no mercado. Leonir, calma que nós vamos chegar nos óculos. Calma aí, peraí. Peraí, tá. Cara, então tu já tinha experiência multinível, tu já tinha feito multinível, tu já vinha desse ramo, né? Ah, naquela época, Leonir, ali, um pouquinho antes da Osóx ali, Eu tu... vou resumir o multinível um pouquinho mais, então, Daniel, para o pessoal entender. Tá, Eu fiz então Herbalife tá. também, né? Fiz Herbalife por 2 vezes, fui equipe mundial, prata ativo 11 meses, ponto 99% ou 12. E fiz Forever Living também, fui supervisor apenas. Forever foi uma passagem bem rapidinha. Fiz Kenkopato por um bom período, fiz Nippon Fleck, muito treinamento, gente, né? Treinamento, a gente nunca teve preguiça em nenhuma das empresas que eu passei. Muito São Paulo, muito Rio. Kenkopato, na época, a gente ia toda vez, um mês para São Paulo. Os grandes eventos das empresas a gente não perdia. Então, a gente tinha esse espírito que a duplicação podia mudar a vida de alguém. Isso eu aprendi onde eu passei. Pô, Leonir, ah, antes ali da Osóx, quando tu quebrou, cara, quando tu quebrou, bem pertinho da Osóx, antes de tu conhecer a Osóx, tu tinha sonhos? Sempre. E ali naquela situação que tu tava, como é que tava? Eles estavam próximos, eles estavam distantes, mesmo tu deixou de sonhar ou não? Eu não deixei de sonhar, mas assim, tanto que uma parceira que estava comigo enrolava meu quadro sonho e escondia. E eu daí, de tão animado que eu estava de levar na cabeça, eu também deixava lá enrolado, às vezes escondido por um bom tempo. O que é o quadro dos sonhos que tu fala? O quadro dos sonhos é você ponhar os teus sonhos no papel, né? Bater uma foto de uma casa que você quer, de um carro que você quer. Até E, e deixa qual eu que era o ficar carro que tu aqui. queria? E qual que era o carro que tu queria nessa época antes da Osório, Leonir? Era a Frontier. A Qual carro, Frontier 2017 laranjada, era aquela que eu queria. e qual carro tu tem hoje? Uma Frontier 2022 LE top de linha, a mais completa. Então tá, então tu visualizou o teu sonho e 3 anos depois tu realizou, do zero ao teu sonho. É isso aí. Tá. Leonir, quando que tu conheceu os Ox? Eu conheci a Ozox, no, tem a ver com esse outro produto que eu fiz. O cara ligou para mim atrás de um vidro daquele produto. Aí eu falei que eu não tinha e tal, e eu estava olhando outras coisas, eu chamei ele para olhar outras coisas. Aí ele me falou assim: Leonir, eu preciso ganhar 20 mil por mês, eu tenho 10 mil do apartamento para pagar, os filhos no colégio, isso, aquilo, aquele outro, e tenho que ganhar 20 mil, e onde eu estou ganho não sobrou tempo. E eu não dei bola, ele desligou o telefone. Aí, dali 15 dias, de novo. De novo ele me ligou, inclusive eu estava com meu filho chegando, deixar ele no mercado, porque ele trabalhava no Brasão lá em Chapecó. Ele ligou de novo, pedindo de novo, e eu de novo falei a mesma coisa. Vamos dar uma olhada nas coisas que estou olhando aí, tal, tal, tal. Estou querendo fazer alguma coisa também, não, né? E queria uma opinião tua, né, a respeito desse negócio e tal. Aí ele, Leonir, eu preciso ganhar 20 mil por mês de novo. Eu tenho que ganhar 20 mil e eu, né, e onde eu tô eu ganho. Aí não, aí pela segunda vez, né? Aí a gente pode ser teimoso e burro, mas não pode ser insistente na burrice, né? Então eu me obriguei a perguntar para ele, né? Tá, mas o que que você faz? Aí ele me mandou um vídeo do aparelho. Só me mandou um videozinho de 3 minutos. Então, gente, né? Não Tu já precisa. tinha,
Leonir, tu já tinha ouvido falar de ozônio alguma vez, não? Um amigo que tinha feito ozonioterapia aplicado no joelho, só um depoimento. Ele falou para mim que falava que tinha muita dor e ia lá, fazia essa aplicação, ele saía do remédio e ficava sem dor. Era o único, um depoimento que eu tinha. Uma pessoa amiga que fez Marte muitos anos, muito conhecido no Marte aí de pessoas veteranas, né, lá de 70, 80 anos de idade, daquela época. E o que tu acha que foi determinante para tu dizer o sim para os Ox? Foi o vídeo? Foi, porque foi o vídeo, daí depois eu pedi mais algum material, veio 2, 3 depoimentos e as fotos daquela perna. Aí ouvindo o vídeo, já eu assim, me percebeu uma coisa. Eu pensei, se funcionar 20% do que fala naquele vídeo de 3 minutos, vai ser muita coisa. Isso eu vi na hora, né? Eu acho que qualquer pessoa que vê, às vezes a gente ouve tanto questionamento, né? É porque a pessoa não prestou atenção no vídeo do aparelho, porque você prestar atenção no vídeo do aparelho e daí entender lá, ele me falou do Laí Ribeiro. Laí Ribeiro eu também já tinha ouvido falar, sabia quem que era, né? Demais, o Laí Ribeiro, e entendi. Se o Laí Ribeiro fala que o ozônio é bom, é bom. E eu perdi aquela tranquilidade que eu tinha buscando algo, eu perdi. Eu comecei a ficar agitado, né? Com Tá. essas possibilidades que eu estava visualizando ali. Tá. Quanto tempo? Então, só bem rapidinho, quanto tempo tu demorou para tomar a decisão depois do vídeo? Cara, né, no mesmo dia já marcamos para ele, na outra semana, vir lá me mostrar o aparelho. Tá. Alguém da tua família te tentou te desanimar no começo, do teu começo, não? Com os Ox? Na realidade, não. Na Mais realidade, uma não, coisa, mais porque uma coisa que o Lenir tá inventando. o meu irmão ficou quieto, que é o meu irmão que me põe na Herbalife, só para vocês entenderem, gente. E ele não tem nenhum aparelho ainda, tá? Pra vocês terem noção. Ele se anojou tanto dessa parte de Marte na época, e ele, sei lá, também a gente é bem diferente um do outro, né? Então, mas eu ainda quero levar ele num evento para agradecer, porque ele me ponhou na Herbalife. E daí eu nunca mais parei, né? Tá. Então, ele aí veio a situação da mãe, né, Daniel, Sim. que precisava do aparelho. Então, eu chamei ele lá e falei: se esse produto der resultado, porque ele comentou comigo que, em relação ao problema da mãe, ia ter resultado na primeira noite. Aí eu disse: bom, se for na primeira noite, né, você pode trazer bastante caixa dessa aí que nós vamos vender. Foi isso que eu falei para ele. Uhum. E Leonir, então tu percebeu já os efeitos na primeira noite com a tua mãe, né? A mãe, eu acho que todo mundo já conhece a história, mas se tu quiser contar um pouquinho da história dela, o que ela tinha, tem muita gente que não te conhece, né? Sim, então a mãe estava indo para o oxigênio, já tinha ido o cilindro lá algumas vezes lá em casa, por 2 vezes, e ela estava nos dias, num período assim bem ruim. Tava, né, a bombinha não estava resolvendo mais, 1 hora e meia, ela acordava de madrugada, ficava 1 hora, 1 hora e meia tossindo sem parar, a gente não sabia o que fazer, e foi assim, tava bem chato, né? A gente não tava assim vendo que a coisa ia se complicar muito. E daí, então, quando essa pessoa na época falou que a mãe ia ter o resultado já na primeira noite, eu fiquei bem animado com isso, né? Digo, bah, se ajudar a mãe nessa situação que ela tá, aí deu, né? Aí seria a prova de tudo que eu já tinha visualizado quando eu vi o vídeo, né? Leonir, qual foi o teu maior desafio em levar o ozônio para as pessoas no começo? O maior desafio foi fazer o ABC com o meu antigo patrocinador, que como a gente vê, né, na rede, muitas pessoas chegam sabendo tudo, né? Sabe tudo como é vender, vai arrebentar isso e aquilo, e comigo não é diferente. Eu vinha de várias empresas e a gente tem uma formação. E aí, só para falar para vocês, então, 4 visitas, uma venda. Foi essa o início, eu como indicador, tá? A mãe comprou o aparelho, né? Eu ganhei R$ 500, certo?
Olha só. E eu fiz 8 vendas com essa pessoa ganhando R$ 500, para daí sair meu cadastro. Tá? Então tem pessoas que reclamam aí, né, de como começar, diz aquilo, tá? Leonir, Eu fiz 8 vendas ganhando 500 e foi uma peleia Leonir, porque as apresentações dele não mudavam a palavra, independente do cliente que chegava, não mudavam a palavra, era sempre igual. E o dia que eu quis dar uma dica, ele disse, Leonir, você vai querer me ensinar agora. Isso já na primeira semana, a gente vendeu um aparelho só. Aí eu fui fazer uma visita sozinha, a primeira fechei. Vendi o segundo. Mas quis continuar. O José disse: pai, ligue lá na empresa. Ligue lá para ver como é que é, se você cadastra lá. Digo: não, calma, eu quero entender o 20 mil por mês que ele me falou. Se é desse jeito aí que ele ganha 20 mil, eu vou ganhar 50, pensei na hora, né? Ô, Leonir, e essas primeiras pessoas que vocês abordaram para fazer as 8 vendas, tu lembra quantas visitas vocês fizeram para fazer 8 vendas? Fizemos 4 visitas por venda. A Ah, média, então vocês 4 visitas vocês por fizeram uma venda. média Então, de 30 e 30, poucas visitas. 30 e poucas visitas em quantos dias? Em 3 semanas. 3 semanas, né? 3 semanas. Vamos falar que vocês fizeram 10 visitas por semana em média, Isso, para é fazer isso aí. 8 vendas. Uhum. Né? É o número de quem trabalha, né? Então, de quem vai para a rua, de quem TBC, né? Então, isso aí, top. É isso aí. Às vezes a gente vê, pô, o cara é Rubi, né? Quantas visitas você está fazendo por semana para chegar a Rubi também, né? Mas é isso, né? Uh, as pessoas que te disseram não lá nos primeiros dias, lá para ti, pro Brilhante lá, Diamante. Diamante, é? Tu te desanimava ou não? Ou vamos para o próximo? Como é que tu lidava Não. com os primeiros não, Dani? Claro que, assim, ó, eu estava incomodado porque muita dessas, o que que acontece? Só para vocês entenderem. Eu vi que não estava certo, né? Que tinha algo para melhorar naquilo. Eu não me contentava. Fazer 4 visitas com um aparelho que nem o nosso, fazer uma venda. Por isso que eu sempre falo, gente. Se você está visitando, não está vendendo, tem algo errado. E a partir do momento que eu comecei a fazer sozinho, de 4 visitas, eu fechava 3. O que que tu mudou? 2, 3. O que que tu mudou? Direcionar melhor os vídeos, né? Eu tenho 10 vídeos no meu celular, não tenho mais que isso, tá? Mas direcionar o vídeo conforme o cliente. Você tem uma diabetes, você tem pressão alta, você tem problema respiratório. Às vezes eu mostro o vídeo do aparelho, às vezes não. Às vezes mostro o Laís Ribeiro, às vezes não. Aí você tem que ter um pouquinho de experiência para identificar o perfil do teu cliente. Aí por isso que é importante eu trabalhar dois. Se você não conhece a pessoa, mas o indicador conhece, te passar os passos, te passar um feedback do teu cliente, que você direcionando o material, a chance de fechamento é muito maior, né? E no começo, Leonir, tu buscava mais parceiros de negócio ou mais clientes? Eu fui buscar o 20 mil vendendo mesmo. Eu Venda. enxerguei essa possibilidade, dependendo apenas de mim, né? E foi o que aconteceu. Eu passei a vender sozinho, vendi muita máquina sozinho e e eu criei um grupo na época, tipo esse grupo aqui do Esquenta que você falou aí, coloquei algumas pessoas nesse grupo e, né, passei a postar foto. Quase todo dia eu vendia, dificilmente passava 2 dias sem vender. Então, foto de venda ali naquele grupo para pessoas, para negócio. Lá foram 20 pessoas daquele grupo, né? E daí elas passaram a acompanhar meu status. Muitas saíram do grupo, ficaram acompanhando o status, né? E algumas pessoas daí me chamaram, no caso do Israel, que foi o meu filho, José Augusto, foi o primeiro cadastrado. Eu cadastrei uma pessoa de Jaraguá, também nos primeiros dias. E daí o Israel me chamou, ele disse: Leonir, esse produto é diferenciado, né? Porque ele tinha me convidado para um piramidão, daí eu disse para ele: foi bem desse jeito que aconteceu mesmo, gente. Ele me mandava esses negócios furados aí, eu disse para ele: ô Israel, isso aí não. Cara, eu já bati a cabeça, né? E machucou e doeu com isso aí. Então, a hora que tiver um negócio bacana, eu vou te chamar. E por isso que eu coloquei ele no grupo, mandei o vídeo só do aparelho também para ele, da mesma maneira que foi para mim, eu mandei só
um vídeo para ele, e ele achou, também viu o que eu vi. Ele também viu, né? Não demorou a me dizer, Leonir, esse aparelho é diferenciado, né? E daí a gente combinou de ir na fábrica, e daí uma semana não dava, outra semana não dava. Aí ele me chamou para ir na fábrica, eu estava com o José Augusto lá em Itapema, tinha feito 5 vendas lá em Itapema um dia antes, em Barra Velha ali. A gente tinha vendido 2 aparelhos, e fomos fazer uma visita, vendemos 3. Fomos fazer uma visita para vender um, vendemos 3 aparelhos. Aí ele me chamou naquele final de semana, eu saí lá de Itapema, ele saiu do Cascavel, e a gente se encontrou na fábrica, então, dia 30 de maio de 2023 foi o dia que eu conheci a fábrica. Tá. Beleza. Se tu pudesse voltar lá para o início agora, depois de ser um graduado Rubi, o que tu teria feito de diferente? De repente, um pouquinho mais focado em rede, que meu foco foi mais na venda, né? Porém, eu precisava apoiar dinheiro no bolso, né? Eu precisava comprar o carro, eu estava com o carro enrolado em casa lá do meu filho, que é um compromisso que eu assumi com meu pai, de financiar para ele, que se ele não desenrolasse, quem ia desenrolar era eu, e eu estava enrolado com isso, estava a pé, então eu precisava levantar dinheiro rápido, e na minha eu não enxerguei, eu nem parei para olhar o plano, não vi o plano, gente. Não vi o plano. Aí, quando eu fui na empresa, só para continuar nesse raciocínio, eu percebi que tinha muita coisa para fazer. E esse foi um dos motivos de eu ficar mais feliz ainda. Tem pessoas que acham, olham e né, queria tudo pronto, né? Se tivesse tudo, a hora que tiver tudo pronto, vai ter diamante aqui nesse negócio. A hora que estiver do jeito que a gente quer, vai ter diamante aqui. Pode ser que seja eu, pode ser que não seja eu, pode ser que seja outra pessoa, mas vai ter. Então, eu enxerguei tudo isso, que a Osópolis era uma grande oportunidade, como está sendo. A gente está vendo a evolução, o sofrimento, a dor da empresa, né? Mas ela está evoluindo. A Osópolis também não visualizava nada antes de eu chegar lá. É isso aí. O Uzi mesmo fala isso, que eles estavam lá, né, remando, sabendo do produto que eles tinham na mão, mas não viam também um futuro assim, não estavam enxergando uma saída, resumindo, né? Sim. Leonir, agora depois de graduado Rubi, me conta aí qual foi a graduação que mais te deixou feliz de todas? Safira. Safira? Safira. Safira foi em novembro? Safira foi em novembro. Uhum. A graduação de Safira mexeu comigo. Essa foi a mais que eu. Aí eu tive a certeza, né, que a gente vai chegar a diamante nesse negócio. Não sei qual é a data que vai ser, mas vai dar tudo certo. Leonir, o que mais mudou na tua vida para aquele cara que recém tinha saído, tomado um golpezão lá, para o cara que hoje é Rubi da Osópolis? O que foi a coisa que mais mudou na tua vida? Então, na realidade, bastante coisa, né? Bastante coisa mudou. Mas uma coisa que a gente sempre pensou é inspirar as pessoas, mudar a vida das pessoas, né? Porque qualquer pessoa que queira ser um líder, de uma maneira ou de outra, você tem que inspirar, né? Seja na dor, ou seja no amor, como você falou, eu sou estilo café mesmo, é o meu jeito, né? Eu nunca vi pessoas acomodadas muito. Até o Bagé, né? O Bagé, tirar o chapéu para o Bagé, tranquilidade, calmaria, mas geralmente a gente vê, aonde eu passei, a gente vê os líderes com um nível de energia sempre bem elevado, né? E eu tinha essa vontade de, além de, claro, realizar os meus sonhos, fazer minhas vendas, ganhar meu dinheiro, mas era, né, ter um grupo, fazer parte de um crescimento de alguma coisa, né? E melhorar a vida de alguém, falando de negócio mesmo, porque daí falar do produto é o que a gente fala. Falar do produto, nós não, né, ficamos Sim. uma semana e não vamos falar do produto tudo o que precisa. A gente sabe o que o produto é. Mas mesmo sendo o produto que com 7 anos de mercado, né?
foi depois que a gente chegou na Osóx, que a Osóx passou a ser conhecida e passou a mudar a vida de muitas pessoas pela intenção que eu já tinha de criar isso mesmo. Eu foquei um pouco mais na venda, mas a minha intenção era, sim, expandir o negócio, porque eu vi que não tinha ninguém trabalhando ali, né? Tá. Leonir, tu acha que o Leonir Perosa está em evolução e evoluiu como? Qual foi a tua maior evolução desde lá o cara que começou, que foi lá no dia 30 de maio de 2023 para lá, para cá? Qual tu acha que tu está em evolução? Tu acha que tu tem muito a evoluir? Tu acha que tu não precisa? Como que tu te vê hoje como um Rubi da empresa? Então, precisa evoluir muito, né? A gente sabe que o nível de graduação é o nível de trabalho, é o nível de disciplina, é o nível de exemplo. Ontem mesmo uma pessoa me chamou, que foi um líder que eu trabalhei na Nippon Fleck, ele disse, Leonino, queria fazer umas visitas com você ali, vender lá não sei quanto, daí eu sei que você está bem aí, mas sabe, né? Ele não sabe, ele sabe o bem, mas a gente nunca entrou muito em números, então ele não sei o que ele pensa, né? Aí me obriguei a dizer para ele, ó, Jefferson dos Santos, muito amigo meu, convidei ele para ir na convenção lá para participar, né? Porque a gente viajamos muito junto, dessas pessoas que ficam amigas da gente mesmo, né? Só que ele é um graduado, ele ganha dinheiro lá, e eu nunca nem insisti com ele, nada. Eu sei que passou uma época aí que ele, se continuasse a pique mais um pouco, quem sabe eu traria ele para cá. Porém, pelo que eu percebi, ele deu uma evoluída novamente e tá tudo certo. A nossa conversa é fora um querer puxar o outro. Mas ele veio com essa, eu disse, ó, Jefferson, você lembra, na época que nós trabalhamos, eu vendia colchão com ele, eu fazia Herbalife, e eu era muito teimoso nisso, gente. Muito teimoso. Teimoso eu sempre fui, sou ainda, né? Até a Luana tá olhando aqui para. Oi? Tá bom, mano. Vai. Aí, o que que acontece? É a época da questão de querer fazer dois negócios. Eu ia no evento da Herbalife, eu vendia um monte de colchão na outra semana. Olha se tem lógica isso, gente. E no evento, numa empresa. Então, para você ver, quando a gente fala que é a mentalidade, que é o teu espírito, que é a tua energia, porque o Osóx é igual para todo mundo. O que, que vai fazer você fechar o negócio? A certeza, a confiança do teu cliente é na tua fala. E se você não tiver energia, convicção do que você está falando, ninguém vai te comprar nada, nem o negócio, nem os Ox, né? E eu fui ser teimoso, por isso que eu falo, daí eu disse para ele, Jefferson, eu não posso nem embarcar na tua caminhonete e fazer uma indicação para você, porque eu cobro da minha equipe, eu cobro que foquem no negócio, eu cobro que tenham disciplina, que trabalhem para ter resultado. E para isso eu preciso ser o exemplo disso. Então você pode tirar isso da cabeça, que não, né? Você quer vir tomar um chimarrão aqui em casa, pode vir, mas negócio, parceria de negócio, meu negócio é os Ox, né? Então. Leonir, já para começar a encerrar aqui. Cara, eu estou começando hoje na Osóx, tá? Qual conselho tu me daria? Seja verdadeiro. Não precisa prometer nada, não precisa falar de cura, não precisa nada disso. Um videozinho do Laí Ribeiro, um vídeo do nosso aparelho, dois resultados, fala tudo. Só ser sincero e trabalhar. Fazer os números, não acontece nada. Eu já ouvi aqui em live, né, dizer que eu tenho muita sorte, que eu tive muita sorte. Mas eu digo para vocês que a sorte ela só vem se você fazer números. A sorte já vem dos números, né? Número tem tudo a ver com sorte. Então faça os números que tem que ser feito para fazer o valor que você quer, que a tua sorte vai chegar e o teu PIN também. Beleza. Qual que é o teu próximo sonho com os Ox, Leonir? Os Ox, Leonir? Eu vou aumentar o tamanho da caminhonete e comprar minha casa. Do quadro dos sonhos eu estou em curso ali, o quadro dos sonhos está em execução, né? Eu vou aumentar o tamanho da caminhoneta, essa vai ir para algum imóvel, vou comprar uma maior e uma casa. Um apartamento, algo para alugar, alguma coisa assim. E agora, para encerrar, tá? Essa eu acho que vai ser a mais difícil para ti, cara. Se você tivesse que resumir a Osóx em apenas uma palavra, só uma.
Qual seria? Deus, porque foi Deus que colocou. Na época, eu estava bem desanimado mesmo e eu pensei, caralho, será que eu não tenho condição com tudo que eu já passei? Não vai colocar algo na minha mão que eu vá conseguir realizar meus sonhos né, essa questão de liderar algo também, né? E eu pedi isso ajoelhado mais que uma vez. E não foi de VAR que o cara me ligou 2 vezes. Então, Deus, aquele lá em cima, é o único que pode mudar a tua vida. Se ele quiser destruir, ele destrói também. E destrói e ajeita a vida no momento que ele quiser. Mas se você estiver buscando, mesmo tudo errado, mas se o teu coração for sincero, ele vai te ajudar. E eu digo que foi Deus que colocou a Osóx para mim. E é só agradecer mesmo. Não tem outra coisa para falar. Leonir, muito obrigado. A gente que tem um pouco mais de contato contigo aí, a gente sente, a gente te conhece um pouco mais, né? Sabe do teu coração. Muitas vezes tu te expressa, as pessoas, cara, o Leonir é esse cara aí que vocês estão vendo agora um pouquinho mais, estão conhecendo. Acesso a todos, não importa qual é a linha, eu sou testemunha disso. Não importa qual que é a tua linha, ele vai estar lá disponível, ele vai te ajudar, o cara é 100% Osóx. Então, gente, a gente precisa se inspirar nas atitudes, no trabalho que o Leonir vem fazendo. Não é à toa que ele que depois da entrada dele na Osóx, o próprio Marco falou, cara, a história da Osóx mudou. E se ele mudou a história da Osóx, ele mudou a história de praticamente todos nós que estamos aqui, né? Porque se ele não tivesse vindo lá e colocado a cara e a ação, eu acho que praticamente nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então, Leonir, muito obrigado, que tu siga nessa jornada aí por muito tempo, tá? E é isso aí. Júlia, tu quer fazer alguma Daniel, pergunta? Eu Levantou a mão? agradeço. Sim. ô Daniel, Eu Ah, queria falar eu uma não coisa achei a assim. mãozinha aqui para levantar, nunca acho essa mãozinha. Eu queria perguntar para o Leonir se o cara que colocou ele na Osóx está até hoje. Não. Então, para vocês verem como patrocinador, claro que é legal ter um bom patrocinador, tá? Isso pode fazer muita diferença no negócio, mas vou contar essa história aí, né? Porque todo mundo tem que saber mesmo, é a realidade. Eu era neto do Maurício, certo? O Maurício estava lá para cima, tinha 2 pessoas entre eu e o Maurício. E essas 2 pessoas não trabalhavam focado na Osóx, entendeu? E faziam outros negócios também. E na época, depois do primeiro evento que a gente fez em Chapecó, o meu patrocinador passou a convidar essas pessoas, ele gerou contato lá para fazer outro negócio, para vender outra coisa. Então, nós estava começando o negócio e meu patrocinador já estava passando a rasteira, que, né, já levando as pessoas para outro negócio. E não era só da minha equipe, na época do Israel. O Israel também disse, Leonir, é o teu patrocinador convidando pessoas, daí ele disse, eu vou ligar lá na empresa, vou denunciar, digo, eu também, eu não queria me enfiar num assunto desse, mas nós começando, acreditando num projeto, eu não sei por que motivo que ele não acreditava, isso é um problema dele que não dá mais para resolver também, né? Só sei que como a maré dele não estava boa lá na época, né? Daí foi cortado, então, esses cara, 2 cadastros aí. Eu passei a ser a filha adotivo, então, do Maurício. Leonir, eu estou imaginando que um idiota desses não pensa hoje em ter te cadastrado o Leonir Peralta na Osóx e perdeu, cara. Tem que ser muito burro. Com todo respeito a ele, mas é muito burro. Foi o que aconteceu, infelizmente, né? Aquela história de muita coisa, gente, né? Então eu fui, só para falar mais um pouquinho, um minutinho só, Daniel, me permite, né? A teimosia de lidar com muita coisa, gente. Se você quer ter um resultado, tudo bem, né? Como a gente sempre fala, às vezes a tua vida já está resolvida e está tudo certo. Você vai vender, fazer os olhos da maneira que você quiser. Mas se você quer ter sucesso, quer ter resultado, foque. Não, abandone outras coisas. Tenha uma camisa, seja do Inter ou do Grêmio, na saúde ou na doença, né? Seja Bolsonaro, seja Lula, não importa, você tem que ter um lado, não pode estar em cima do muro,
tem que ser um lado. Funciona assim, né? E Ué, nós, camisa melhor do que a da Ozox, só a da Águias do Oeste mesmo, gente, hein, tá? Odair? A gente passa o dia todo procurando alguém, aí o cara encontrou e rasgou o bilhete premiado, cara. Olha. Fala, Então tá Julia. contada a história aí, valeu. Fala, Julia. Obrigada. Bom dia, gente. Então, primeiro, cara, queria agradecer mesmo, porque eu estou sentindo tanta gratidão pelo Leonir, que eu sabia da história, já tinha escutado ele falar, mas não assim, então foi maravilhosa. Essa live está sendo muito boa, quero assistir de novo. E, Leonir, muito, muito, muito obrigada. Você não está entendendo quanta gratidão que eu estou sentindo, pedindo para Papai do Céu te abençoar muito, porque é como se você tivesse iniciado, né, essa história, e a gente, né, todos aqui estamos aqui por causa de você. Então, gratidão. A outra coisa que eu Valeu. queria saber é porque eu fiz 2 perguntas e eu acho que o Daniel respondeu as perguntas, mas foi bem no momento que a minha internet ficou ruim. Eu quase caí da live, mas eu não caí. Consegui voltar, só que eu não escutei. Mas uma era em relação a ele não utiliza a apresentação, então ele só utiliza esses vídeos, dependendo da pessoa. Então não faz a apresentação, porque eu estou tendo um pouco de dificuldade com isso quando eu faço a apresentação e tal. Ao mesmo tempo, eu também falo pra caramba dos vídeos, né? Eu mostro, falo os depoimentos, então eu sou muito verdadeira e eu acreditei muito no negócio, até porque eu já era ozonioterapeuta, né? Então já sou da integrativa total. E a outra questão era como é que ele ia nos locais, entendeu? Porque eu vejo várias possibilidades de comércios e assim, ou ele vai numa pessoa aleatória, ou ele sabe que aquela pessoa tem problema de saúde, enfim, como é que ele fazia? Se você puder repetir, se já tiver falado, eu agradeço. Ah, não sei, Daniel, posso falar ou chamo ela no particular depois, porque daí eu dou uma explicação melhor, pode me chamar depois. É que, ô, Júlia, essa resposta dele vale uma live. Todo Tá. mundo quer saber. Então, bora marcar essa live correndo. Tá bom, vamos fazer uma live só com esse sistema de venda Porque tranquilo. vale uma live. Como faz uma apresentação, como faz, a gente já fez lives assim, tem Com nos Baduíno, por canais do exemplo. YouTube, mas dá para fazer, porque isso todo mundo Daniel, chega com essa dúvida, né? Cada um Daniel, tem um estilo, Oi. né, na verdade. oi, Arlene aqui. Eu queria uma sugestão. Ao invés de abrir para começar a entrevistar outra pessoa, prolonga com o Leonir, vai tirando aí nesse clima, nessa energia, porque já são 8h45, Mas a gente tem uma outra entendeu? história muito boa aí. Mas aí faz no Café com Ozônio na quarta-feira que vem, entendeu? E o Leonir hoje a gente puxa mais nessa pegada dele, que está muito, muito bom. E o outro vai ter que ser corrido, já são 15 para as 9. Tá bom? Ou aí é com o Daniel. Manda, então. Segura o Leonir, vamos apertar mais o cara aí, que ele tem muita coisa para entregar para gente. E eu já vou começar fazendo uma pergunta, então, viu, Leonir? Tá bom, se vamos seguir nesse papo, bora lá, que Tá, né? porque e eu te entendo quando você fala que você está começando e você começou focado em vendas, porque isso é uma coisa que todo mundo sente, que quando começa, assim, ó, eu dou conta de vender um aparelho, 2, 3 ou 4, sei lá, por mês, eu só dependo de mim. Rede você vai ter que fazer contando com o tempo, com a persistência de outras pessoas. Então, como que você lida com objeção? Quando você recebe o não, como que você reverte um não? Você teria uma dica para passar? Tem várias dicas. O que que acontece? A gente não vai vender para todo mundo, Arlene. Não existe conseguir manobrar todo mundo, não. Até porque aí tem a questão de relacionamento. O Leonir passou por quantos negócios? Eu tenho uma cartela de clientes. Se eu te falar da minha lista quente, eu não fiz 20% da minha lista quente ainda, não fiz. E hoje eu tenho pouco tempo para trabalhar ela, tenho muito cliente, a minha lista quente está inteira para fazer, 80% ainda, né? Negócio muito também. O que é, gente, eu sempre falo muito sobre isso. A pessoa fala, não tem dinheiro, o Leonir não tinha dinheiro. O que o Leonir fez? Embarcou no carro do patrocinador, foi ganhar dinheiro. Então, quando eu falo isso aqui, é porque dá certo, se trabalhar em 2. Em vez de olhar a venda de 4 máquinas, gente, pensa em vender 10. E você com o teu patrocinador, com estoque, você vende 5, 10 máquinas, sim, por mês, no mínimo. Se der tudo errado, vai vender 10. Trabalhando em dupla
Porque daí eu trabalhei muito essas pessoas, os contatos e indicadores que eu tinha em outros negócios, passou a ser meu indicador na arrancada da Usox, né? Distribuidores de potencial, me levando em clientes de potencial. Põe na frente de um cliente de potencial para ver se a gente não vende. Vende. Então, essa parceria, o ABC da venda, gente, o nosso produto fica mais fácil. Não é o único jeito certo, não, tá? Tá aí o jeito que o Daniel, o Bagé trabalham, apesar de fazer rua também. Sei que o Bagé, Alex, muito da equipe Enio aí fazem rua, mas o Bagé fecha muito, o Daniel, eu digo, fecha muito em lives e tal, né? Consegue passar essa energia e essa certeza para alguém te comprar. Agora, o 7x7 é mais fácil para venda, não tenha dúvida nenhuma disso. E qual é o jeito de você trazer pessoas e duplicar isso? A pessoa quer ganhar dinheiro, não tem como, mas se você está estruturado, na época eu foquei na venda por causa disso, eu precisava me estruturar. Eu precisava me estruturar. Como é que eu ia ajudar alguém? Como é que eu estava a pé? O carro da mãe, eu andei 90 dias com o carro da mãe, derreti o carro da mãe. Aí para mim não ficar parado, eu comprei vou contar a história agora, comprei a Paraty, dei 10 mil de entrada nela, assumi parcela de 4 mil por mês da Paraty, o cara me deu ela liberada. Eu fiquei um dia com a Paraty, dei no Corolla, né? Assumi mais 1.500 do Corolla. Para quê? Para mim estar estruturado. Estoque eu tinha 7, 8 máquinas. Eu dei jeito de comprar 5 máquinas quando eu comecei. Quando fez o cadastro, eu comprei 6 máquinas, na realidade foi. O meu começo foi com 6 máquinas. Você quer ganhar 10 mil por mês? Você tem que ter estoque, você tem que se estruturar para você fazer a visita com alguém. E você tem que ganhar esse 10, 20 mil por mês, senão como é que vai falar para alguém que dá para ganhar 10 mil se você não vendeu 5 máquinas esse mês? Você não vai conseguir passar essa energia, essa certeza para a pessoa. E na venda não é diferente. Daniel, vamos voltar então ali para mais ou menos para a parte prática, a parte mais técnica, assim. Tu falou ali uma pessoa com um potencial. Primeiro, deixa eu te fazer algumas perguntas sobre isso. Como que tu identifica uma pessoa que é em potencial? Como tu ensinaria uma pessoa a identificar uma pessoa em potencial? E a parte prática, cara, como que tu faz hoje uma apresentação? Tu chega na casa do cliente, tá, bom dia, boa tarde, boa noite, abraça, beija, pede café, não pede café, quando que tu conversa, o que que tu fala? Explica então para nós o que é a tua apresentação. Certo, legal. Então, sendo com indicador ou não, né, mesmo sozinho, que eu vendi muito, você chega na pessoa sem marcação, né? O município onde eu comecei é interior, né? Ponte Serrada, 10 mil habitantes, Irani 10, Passos Maia 4, Faxinal 15, a região. Aí eu chego na casa da pessoa. O que é uma pessoa em potencial? Como é que tu identifica, Daniel? Por que essa é e essa não é com potencial? Como que tu identifica isso? Na questão de potencial de negócio, você está falando ou de compra? De venda, para tu vender. De venda. Então, a minha lista quente eu já conhecia. O financeiro, a gente já conhece o financeiro das pessoas. E, gente, precisar do produto, todo mundo precisa, né? Isso a gente já sabe. Então, essa é uma mágica. Nós temos um produto que serve para todo mundo. Então, você chega numa pessoa de idade que tem um probleminha que ou outro, você direciona naquilo. Então, eu já tinha lá um cliente que eu sei que ele tem fibromialgia, ou que tem um desgaste no joelho, que tem dor, né? Você vai sentar com ele, vai quebrar o gelo, e nesse quebra-gelo, pergunta como é que tá. Como é que tá a saúde, tomando muito remédio ou não, né? Isso depois de um bate-papo, de uma cuia de chimarrão, ou de um café, ou de uma conversinha ali rápida, né? Mas quebra o gelo e direciona a saber o que o cliente está passando. Qual é o problema que ele tem, porque falando do problema dele ou da esposa, né? Quando é casal, gente, você tem que estar atento aos dois, né?
Porque daqui a pouco você que está falando com o homem, mas quem vai comprar é a mulher. Isso você vai identificar na apresentação. De que maneira? Quem mais presta atenção no que você está falando? Se você está fazendo a apresentação, um dos dois te dá bastante atenção, você tem que direcionar a apresentação um pouquinho, não deixar a outra pessoa do lado e focar só nela, mas direcionar sim a apresentação e a fala para essa pessoa que você vê que está prestando atenção ou está te questionando, e isso vai fazer diferença no fechamento. Né? E potencial, Daniel, nosso aparelho, qualquer pessoa da nossa região pode comprar o aparelho, a maioria das pessoas, 50% da população, então não vejo assim, precisar identificar. Qualquer pessoa pode comprar o nosso aparelho, fora formas de pagamento, e são outras coisas, né, gente, que é importantíssimo você ter, tá? Você tem que ter um talão de pedido. Você está ali, daí então você começa a apresentação. Vamos pular da apresentação, então. Eu mostro o vídeo do Lair Ribeiro, tá? Se a pessoa não conhece o Lair Ribeiro, não conheço o Lair Ribeiro. Tá aí, Estados Unidos, Harvard, você já ouviu falar? Já. Então, Harvard é uma universidade, não precisa falar nem certo, Harvard. A pessoa já sabe ali como é que é Harvard, né? E é a faculdade lá nos Estados Unidos. Pois é, então, o doutor Lair Ribeiro foi professor lá 10 anos, para você ver o nível do cara, quando a pessoa não conhece, né? Porque às vezes você fala do Lair Ribeiro, tem pessoas que não gostam do Lair Ribeiro também. Aí você tem que virar, aí é uma objeção que você tem que manobrar ela, né? Acontece às vezes, de dizer, mas o Lair Ribeiro eu não gosto, ele é muito propagandista, ou isso, ou aquilo. Eu digo, olha, eu tenho uma admiração pelo que é o cara, né? A maioria dos médicos que a gente conhece são assim, perto do Lair Ribeiro, mas ninguém é obrigado a gostar do cara. Aí é aquela história, ninguém é obrigado a gostar do Daniel, do Leonir e do Lair, e de quem seja, né? E você reverte isso, vai para um vídeo, 2 vídeos do resultado. Tem aquele vídeo, gente, de Alzheimer, né? Ali gravado lá em Ivoti. Eu uso aquele vídeo sempre por último, tá? Por último, porque aquele vídeo é muito bacana. Ele mostra um resultado espetacular e a mulher fala, né, que o preço é simbólico, né? Que é irrelevante perto do resultado que o aparelho dá. Então, ele está direcionando você para um fechamento. Aquele vídeo é maravilhoso. Tem que ser o último a ser mostrado. Não pode mostrar ele por primeiro, que a pessoa já vai querer saber o preço do aparelho. Então, por último, e você precisa, gente, ter a maquininha de cartão, ter o teu talão de pedido. Você tem talão de pedido, para você quer vender, você tem teu talão de pedido, a sacolinha. Uma coisa que eu gosto de usar também, gente, e tem a mesma lá das primeiras vendas que eu fiz, eu tenho foto ali mesmo, uma dúzia de fotos de venda. Uma dúzia de fotos de venda ali, né? Para a pessoa olhar, porque como eu não uso pasta, quando eu toco de mostrar alguma coisa, quando eu vou puxar o pedido, o talão de pedido, é umas fotos, tá? E ali é muito importante, você tem que ter o talão de pedido, porque você vai puxar o talão de pedido, aí você vai ver se o cliente está com você ou não. Né? Como é que é? Tem tua identidade aí? Tem tua identidade, teu CPF aí? Quantas vezes você quer pagar? Entende? Direciona. O cara não vai dizer que quer te comprar se você não tomar essa iniciativa. Até acontece, né? De ter pessoas que já quer saber o preço e não quer saber de muita coisa, né? E vai te comprar. Como eu tenho certeza que esse recorde ninguém vai tirar de mim, que foi vender 3 aparelhos durante uma live. O Daniel acho que estava naquela live. Sim. Fechei 3 vendas em 1 hora e 10 minutos, né? Um trabalho que eu estava fazendo, peguei a indicação de uma pessoa, né? E eu percebi que se eu vendesse para aquela pessoa, que era um conhecido lá do interior, mas eu nunca tinha vendido nada para ele, que se eu vendesse para ele, ia vender para essa outra pessoa também, que também não era minha cliente, nunca foi. E eu fui fazer essa visita, fechei a venda, então, com essa indicação, né? Fiz a quadra, uma pessoa, minha amiga, que
partiu há um tempo atrás, ela não pôde usar o aparelho, tá, gente? Só para contar essa história aqui. Ela não estava bem quando eu cheguei lá. Ela disse, Leonir, eu conheço tudo de ozônio e tal. E eu não sabia, né, que ela estava na situação que ela estava. E eu disse, mas dona Diles, isso vai te ajudar, não tenho dúvida nenhuma e tal, né? Ela disse, Leonir, eu quero o aparelho. Né? Tá, beleza. Continuei na live ali, o José pegou o talão de pedido, eu até falei na hora, José, puxa o pedido, vai pegando aí os dados da dona Dina, pegou o cartão, pegou a maquininha, passou, e saí dali, só que eu não tinha para entregar, ela queria um bivolt, por isso que eu não entreguei para ela na hora. E quando eu entreguei, dali uns dias ela partiu, ela teve que fazer uma cirurgia, ela estava programada uma cirurgia, ela não passou da cirurgia, né? Então, o que aconteceu com essa segunda cliente. E fui lá para a pessoa que tinha indicado e, né, dei um desconto pelo fato dela ter uma indicação. Eu não dei desconto, na realidade. Eu parcelei em 18 vezes o preço. Em 10 eu fiz em 18 para ela. Só para dizer para vocês aqui, nessa situação, por que eu fiz em 18 no preço de 10? Porque ela já tinha me feito uma indicação e eu tinha ido lá e tinha vendido. Então, essa diferença eu transformei em prazo para ela. E fechei a terceira venda, né? Todas ali com vídeo, talão de pedido, maquininha de cartão junto. Você precisa estar organizado. Leonir, depois tu manda para nós o talão de pedido esse aí, para a gente duplicar isso aí, tá? Leonir, a Lu tá com a mão levantada e ela vai fazer uma pergunta. Bom dia, gente. Bom dia, Leonir. Bom dia. É o seguinte, eu também sou da área de vendas há muitos anos, eu não tenho dificuldade de vender, isso não é uma dificuldade para mim. Mas quando você pega filhos no negócio que nunca venderam, não sabe o que é uma venda, não sabe essa interação, essa conexão com o cliente, mas às vezes, muitas das vezes, eles tiveram o benefício com o ozônio e querem passar isso para frente. Como que você começa essa conscientização da venda com essas pessoas que não estão no mundo da venda? Você vai ter que ensinar ela, não tem outro jeito, né? Você vai ter que ensinar ela a se portar na frente do cliente, porque lá na frente do cliente, você não vai poder ficar contando história do passado, futebol, política, depois que começou a apresentação. Você pode até falar o que você quiser com a pessoa, se você conhece, se você tem intimidade, né? O cliente tem, às vezes, né? Conhece, é amigo da pessoa, mas tem que orientar ele a falar do produto depois que você termina a apresentação, né? Ou você combina um momento, às vezes no meio, geralmente no final, o apresentador dá liberdade para a pessoa falar o resultado que teve com o aparelho e cobrar ele para ele falar do resultado do aparelho e stop, deixar a pessoa, no caso você conduzir a apresentação. Se o indicador que está começando ele não souber se portar, ele pode atrapalhar o negócio, né? Pode atrapalhar a tua venda. Então, esse passo a passo é muito importante, você conversar antes com ele, antes de entrar no cliente. Ô Lu, eu posso responder isso aí, e aí eu vou responder com uma crença que as pessoas têm, tá? Eu não fiz nada, não dei certo em nada na minha vida, vou virar vendedor. Não vai dar certo de vendas. Vendas não é dom. Vendas é técnica, é como qualquer coisa, né? A pessoa, se ela estudar, se ela aprender e se ela botar... Só que qual que é a diferença de vendas para qualquer outra profissão, gente? Na vendas, você estuda e já bota em prática. Estuda e já bota em prática e já ganha dinheiro. Na odontologia, tu vai estudar e tu não pode ir lá começar a mexer. Não, tu vai demorar muito tempo. Então, vendas não é dom. Ah, aquele cara tem o dom, o Leonir tem o dom da venda. Como que ele começou falando aqui? Eu ia em treinamentos lá em São Paulo. Ele mora lá em Ponte Serrada e ele ia para São Paulo uma vez por mês. Será que essa pessoa que não tem esse dom da venda estaria disposta a pegar o carro e andar 1.000 quilômetros para fazer um treinamento? Será que ele está disposto a entrar na Uniozox e aprender? Será que ao invés de estar rodando TikTok e Instagram, ele está disposto a buscar conteúdo de vendas? Será que ele está disposto a pagar um treinamento do Eduardo Teva, do Thiago Concer, do João Branco? Será que ele está disposto a vir aqui às 8 horas da manhã para olhar uma live de vendas?
Então, assim, é muito fácil, eu vejo que é muito fácil. Ah, eu entrei, mas eu nunca vendi nada, eu acho que eu não vou dar. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa precisa primeiro decidir. Ela tem que ter a intenção de fazer dar certo, e aí sim ela colocar em prática. Como diz o Marco Musi, até errado, trabalhando até errado dá certo. Sim, Aí Daniel, mas deixa eu só falar uma coisa. É preciso a gente ter o ponto de saber colocar um ponto para que a pessoa voe sozinha. Porque senão, eu tô notando que as pessoas ficam muito dependentes, sabe, entendeu? eu vou explicar como que a gente faz na prática isso, tá? E o Leonir contou isso aqui agora há pouco, mas a gente faz muito melhor. O Leonir teve que fazer 8 vendas para poder voar sozinho, né? Poderia ter ido muito antes, mas o cara instruiu ele errado da maneira dele, tá? Mas como que a gente faz na prática? Como que eu faço na prática aqui, tá? E acontece no dia a dia. Eu coloco um filho no negócio e eu faço 2, 3 visitas com esse filho. Apresentações aqui por live, eu gosto muito de ficar aqui no meu escritório, eu faço apresentações por live. Fernando, dá certo a apresentação por live, Fernando? Eu fiz venda por live, o Fernando chegou, colocou o telefone lá, e aí eu comecei a conversar com o cara. Deu certo, e dá certo, né? Só que o que acontece? Daqui 2 apresentações, eu já fiz 5 apresentações do Fernando, ó, nego, velho, tu aprendeu a partir. Só que essas primeiras pessoas que estão chegando, pode ser que eu esteja errado ou não, é a maneira que eu trabalho, eu faço e eu não quero nada. Eu quero que ele chegue e ele comece a ganhar dinheiro para ele aprender e para ele fique motivado, tá? A partir da 3ª, 4ª apresentação, peraí, nego, velho, ó, agora metade para mim, metade para ti. Tu quer? É assim. Isso. Se tu não quer, tá tudo certo, vai e faz sozinho. E a maioria das pessoas para de me chamar, porque não quer dividir comigo. E aí o que acontece? Ou vai e faz sozinho, ou quebra a cara e não volta. Sim. Esse aí é o maior desafio hoje que o Daniel está passando, é o que eu enfrento desde o começo. E assim, o que eu diria uma dica, então? Gente, se você fez venda, ensinou, né, que nem o Daniel está falando aí agora, e a pessoa não vai andar sozinho, vai para o próximo. Não fica perdendo tempo. A gente gostaria que todo mundo vendesse e tivesse sucesso aqui no nosso negócio, claro que sim, mas não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a fazer o que tem que ser feito. E essa questão de rachar a comissão é muito. Isso estraga muito as pessoas. Se não for, eu vendi muito porque eu buscava parceiro, eu não trabalhei só a minha lista. A pessoa que eu mais vendi até hoje ainda não está cadastrada. E é distribuidora de colchão, teve muitas épocas que ela foi muito melhor que eu em venda. E eu vou lá e vendo com ela, e vira as costas, não vende. A crença dela, a energia dela está baixa, a crença dela no produto ainda não é 100%. Ela me leva no cliente, o Leonir manobra e vende. Ela sozinha não consegue. E não adianta. Então, o que eu faço numa situação assim? Quando você não tem o que fazer e você está lá perto dessa pessoa, vai lá vender com ela. E tá tudo bem. Vai lá vender teu aparelho. Nós não precisamos trazer todo mundo para o negócio. Eu sempre digo, de repente é errado isso que eu estou falando, porque a duplicação pode fazer diferença. Mas em alguma situação, gente, você tem que desovar o teu ativo, não tem? Você não tem que vender 4, 5 máquinas por mês, ou mais até. Então, use alguns contatos para ser parceiro de venda teu. E deu. Vai ser um indicador a vida toda. Aí tá tudo certo. E assim, né, Leonir? Não tenha medo. Se você não está preparado, não tenha medo de seguir pedindo ajuda e divida a comissão. Claro. Eu já fiz 5. Vou dar o exemplo do Fernando que eu usei agora há pouco, tá? Eu fiz 3 apresentações para ele, mais 1 ou 2 ele está pronto, o cara está pronto para fazer. Só que é o seguinte, não quer dizer que depois que eu fiz as minhas apresentações com ele, eu vou parar de falar com ele, vou bloquear ele. Não, gente. Eu falo com o Bagé todo dia, ô Bagé, cara, estou fazendo tudo e está dando errado, cara. Como é que me ajuda aqui a ver o que eu estou fazendo de errado? Vai ter. Só que se ele quiser a partir dali, cara, a Osóx também é meu trabalho, é o meu tempo também. Então, peraí, tu quer que eu apresente para ti? Eu vou apresentar. Por live, por aqui, dessa maneira aqui. Só que é o seguinte, né? Vendemos, ó, pode mandar aí agora, quando é que vai ser? Ô, Daniel,
Manda bem Daniel, para Leonir, vocês me permitem aí Pode. uma interferência, um parênteses rápido? Claro. Eu estava aqui vendo atentamente vocês falarem aqui. Eu vejo até que o pessoal está mais interessado na questão vendas, e aí eu até me disponho a fazer um café com os óculos só de vendas, na prática, como é que apresenta a pasta, como é que chega na casa do cliente. Na hora que o Leonir quiser marcar aí, eu estou à disposição. Aí, ó. Com Vamos relação à continuar venda. fazendo, né, Balduino? Precisa? Vamos estar fazendo, sim. Isso. O que eu vejo com relação à parceria, trabalhar em parceria. Gente, eu trabalho em parceria desde quando o cara vai numa live, ou eu apresento para ele e ele fala para mim assim, eu não tenho dinheiro para fazer o negócio. Ótimo, você quer entrar de verdade? Você se dispõe a fazer o negócio? Sim. Então é o seguinte, nós vamos fazer 4 vendas, eu pago o teu cadastro, você fica com o seu produto. Então eu já começo a trabalhar a lista quente dele já desde já. Nessas 4 vendas, eu digo, ó, você não vai pegar em celular enquanto eu estiver apresentando, você vai ver o que eu faço. Veja o que eu faço, porque eu vou fazer 3 apresentações com você. A quarta, a quinta, você vai fazer e eu vou fazer o fechamento. E as próximas você faz total. Eu só vou interferir se for necessário. Senão, eu vou ficar mexendo no celular só te observando. Por que isso? Que eu estou, primeiro, mostrando como faço. Segundo passo, eu estou mostrando parcialmente. Ele já aprendeu a fazer a apresentação, ele faz a apresentação. E a maior dúvida que surge nas pessoas é o fechamento. E aí eu faço os fechamentos. Depois eu digo, ó, você viu como é que eu fecho? Agora você vai e vai fazer completo, 100%. E aí, se tiver o cara disser, não sei o que, eu tento ainda dar uma interferida para ver se consigo resgatar aquela venda. Se não vender, próximo, não tem nenhum problema. Um leão, ele erra 85% das tentativas de pegar uma presa para comer. E nunca ninguém viu um leão comendo capim por conta disso. Quando a gente está aprendendo a fazer venda, a gente acha que todas as visitas têm que ser uma venda. E se não for todas, 100%, eu fiquei frustrado, eu não sirvo para vender. Pessoal, ninguém nasce vendendo. Todo mundo, a venda, ela é uma habilidade. Se é uma habilidade, portanto, ela pode ser treinada. Então, é só você se deixar ser treinado. Vocês estão aqui ouvindo um cara que detestava venda. E eu, literalmente, eu sou administrador de empresa, Leoni, quando eu estava no final do curso, que a gente tinha que vender aquelas rifas para poder fazer as festas, eu comprava todas as rifas e jogava dentro do guarda-roupa, porque eu achava constrangedor chegar para alguém e dizer assim, me compra isso. E hoje eu consegui reverter, porque eu me dei a oportunidade de ser treinado. E escutando esses líderes aqui é que a gente aprende. Forte abraço, fiquem com Deus, que é a melhor companhia. Valeu, E só uma última frase. É preferível 50% do lucro de uma venda do que 100% de venda alguma. Nada, né? É isso aí, Balduino. E o que você falou é muito importante. Eu preciso melhorar esse lado aí, de pôr a pessoa trabalhar o novo, gente, tem que pôr a fazer, como o Balduino está falando aí. Faz um pouco e põe, você quer que, como ela questionou, fazer essa pessoa voar sozinha. Então você vai ter que pôr ela apresentar e você, né? E isso vai ser o passo mais importante. Se ela se sair bem nesse momento, você vai saber se a pessoa vai ter sucesso, se dá para largar, abrir a gaiola para o passarinho voar ou não. Então é nessa hora que você vai identificar, né? A pessoa que tem potencial ou não, porque se você não conhece a pessoa, vai ter que ver fazer o trabalho, né? Se você conhece, você sabe se tem potencial ou não, se tem habilidade ou não, né? E tudo certo. Mas quando a pessoa não tem, você vai ter que ver isso na prática, como o Balduino falou muito bem aí. É o melhor jeito de você instruir, ensinar e largar daí a pessoa. Então, a partir do momento que ela começa a executar, né, ali o trabalho bem feitinho. Gente, então é isso aí. Enquanto o Leonir estava falando, eu fui anotando algumas coisas aqui, eu vou recapitular, tá? O Leonir, ele não caiu do céu no Osóx, ele fez Herbalife, então ele teve uma história por trás, né? Foi um líder da Herbalife. Fez Forever, fez Nippon Flex, Kenko Pato, e ele participava de treinamentos, ele saía de Santa Catarina e ia para São Paulo para treinamento.
né? E a gente acha que, pô, entrei na Osóx e agora estou pronto. Cara, olha a trajetória que esse homem teve para chegar até aqui, né? Ele falou que a parceira dele enrolava o sonho dele e guardava. O que ele fez? Mudou de parceira. Ele mudou de parceira. Vero. E hoje a minha parceira, ela acabou de sair, foi para o trabalho, né? Ela não vende, mas ela me apoia em tudo. Ela não questiona. Ela não questiona minhas atitudes, não questiona minhas viagens, apesar dela ser ciumentinha, como normal, né? Um pouco meio ciumenta. Mas isso sim, cara. Ela sabe que o meu trabalho é esse, né? É na rua, é venda. Então, hoje eu tenho uma parceira que me apoia, né? E por isso que eu estou aqui em Capão da Canoa, senão eu teria voltado para Santa Catarina. Leonir, aí depois eu te perguntei sobre o que fez entrar para os Osóx, tu falou que era por causa da tua mãe, né? A tua mãe, a bombinha já não resolvia mais, que a tua mãe passava 1 hora tossindo de noite, vocês estavam assustados na madrugada. Eu te perguntei o que tu mudaria na tua trajetória do começo para, né? O que tu diria para o Leonir lá do começo? Tu falou o seguinte, ó, peguem isso que ele falou agora, ó. Eu focaria mais na rede. Certeza. Precisa vender, gente, a venda faz parte do nosso negócio, a gente precisa vender, tá? Mas ele focaria mais na rede, tá? Com certeza. A rede, tu imagina ele começando focando na rede aí 2 anos depois, como que estaria? Seria diamante, com certeza. É. Qual dica que ele daria para as pessoas? Seja verdadeiro e trabalhem. E a palavra que ele deixaria, a única palavra que ele resumiu aos Osóx é Deus. Então, Leonir, muito obrigado. Acredito que todo mundo gostou. Acredito que vocês gostaram desse modelo de café com ozônio. Muitas pessoas aqui, penso eu, que tinham uma imagem diferente do Leonir, né? E talvez serviu para tu conhecer um pouquinho mais da história do cara que vai ser provavelmente o primeiro diamante da Osóx. Vai ser ele o primeiro diamante da Osóx. Então, Leonir, muito obrigado. E, gente, obrigado a todo mundo. 9h15. Viva melhor. Peraí, Marcel, tu quer falar? Ô, Daniel, já comprei meu óculos aqui para dar de lanche. Olha, vermelho ainda. Top! Aí, depois de uma consultoria dessa, eu ainda vou perder esse encontro lá em Santa Catarina? Hein? Vou deixar a pergunta no ar. Depois de uma consultoria dessa do Leonir, você vai perder a presencial dele, Balduino, Daniel, todo mundo junto lá? Tá aí a dica aí, ó. Vamos lá, tô colado para vocês. Cláudio Amorim. Gente, Cláudio Amorim tá vindo de Cacoal. Cacoal é mais fácil ir para a França do que para ir para Cacoal, gente. E o cara tá vindo para cá. Verdade, Balduino, Claudião, França também vem, até onde eu sei, está confirmada a presença dele. Então, são as pessoas que vão viajar mais para estarem com a gente, né? E a gente fica feliz, né? De saber que as pessoas estão fazendo essa quilometragem para estar junto com a gente, né? E eu falo para vocês, se você está com pouca energia, esteja em Porto Belo, que eu duvido você voltar a mesma pessoa, tá? Valeu, gente. Um café com ozônio maravilhoso. É uma sugestão. Tá faltando comprar meu óculos escuro. Viva os óculos. Viva o melhor. Viva os óculos. Muita aprendizagem nessa manhã. Gratidão. Valeu. Verdade.